como ter autocontrole em festinhas de criança com aquela mesa caprichada de doces, no happy hour regado a cerveja e petiscos, no café da manhã de hotel cheio de guloseimas ou naquele calor em que alguém te oferece um refrigeradinho. Nesse vídeo eu vou compartilhar os aprendizados que me ajudaram e ainda me ajudam a lidar com isso, e no final do vídeo vou te dar um exemplo de como eu coloquei na prática. Olá pessoas, eu sou a Manu e aqui você encontra dicas práticas para melhorar os seus hábitos, a sua relação com a comida, com a sua saúde de um jeito prazeroso e sustentável. A partir de agora eu vou usar termos mais genéricos como comer mais saudável, porque tudo que eu falar se aplica a situações em que você decidiu reduzir ou parar o consumo de frituras, refrigerantes, doce ou qualquer outra comida ou bebida que, por mais que seja gostosa, não faz mais sentido para você. Aliás, se você clicou nesse vídeo, eu vou assumir que você quer comer melhor independente do contexto e não enxerga essa escolha como castigo. Mas, se ainda falta aquele empurrãozinho para você gostar de comer mais saudável, dá uma olhada no vídeo que eu já fiz sobre isso e depois volta para cá. Vou deixar o link na descrição. Agora sim, bora lá! O mais importante é alinhar a expectativa sobre o valor que você enxerga em ter uma alimentação mais saudável e quanto você está disposto a fazer isso acontecer. Quanto mais forte for o seu motivo, mais fácil fica, porque você passa a depender cada vez menos de autocontrole ou força de vontade. E esse motivo precisa fazer muito sentido para você e não necessariamente para os outros. Se você tem o hábito de consumir algo que quer parar, provavelmente ele não nasceu do dia para a noite, muito menos vai deixar de existir do dia para a noite. Então, tenha paciência e pegue leve consigo mesmo. Para criar o hábito de comer melhor, você precisa repetir esse comportamento e perceber o valor dele até virar automático. O ideal é que você treine um contexto mais favorável antes de esperar o mesmo resultado no caos. Dá para desenrolar no meio do caos? Dá. Mas assuma que vai ser mais demorado e estressante. E se não deu tempo virar um hábito e você se depara com um contexto brabo, saiba usar isso ao seu favor. Em vez de ficar se martirizando por ter falhado, aproveite esses momentos para: primeiro, relembrar os aspectos negativos que te fizeram decidir comer melhor. Quanto mais viva e intensa estiver essa percepção, mais fácil fica para virar a chave e abandonar o que você quer deixar para trás. Isso também vai te ajudar a aumentar a percepção de valor nessa mudança que você quer e vai te dar mais gás para continuar. E segundo, mapear o que poderia ter te ajudado a evitar essa situação. Assim, numa próxima, você chega mais preparada. E se não funcionar, você ajusta e tenta de novo, que uma hora vai dar certo. Minha sugestão: comece escolhendo apenas uma comida ou bebida para reduzir ou cortar. Quando isso virar rotina, aí você parte para a próxima. Além de ser mais fácil, isso dá uma sensação maravilhosa de progresso e torna o próximo passo mais tranquilo. E por fim, mas não menos importante, não subestime sono e estresse. Cuide da quantidade e qualidade do seu sono e não deixe que fatores externos te abalem emocionalmente, especialmente em contextos mais complicados, porque sem isso fica muito mais difícil raciocinar e muito menos ter autocontrole. Se for possível, evite contextos que te geram gatilhos quando o sono ou o estresse não estiverem sob controle. Se não der, pegue leve com você se você cair na tentação, e eu acho que tem uma chance altíssima disso acontecer. E não se martirize. Respire fundo e, como eu falei antes, veja o que dá para aprender com a situação. E como melhorar o seu sono ou a forma como você lida com o estresse. Isso é bem pessoal, mas eu vou te contar o que funcionou para mim. Eu consegui gerenciar melhor o meu estresse com terapia, com a abordagem de TCC. A terapia também me ajudou com o sono, mas um podcast muito bom me fez entender melhor os fatores que pesam mais na qualidade do sono. E eu vou deixar o link desse podcast na descrição. E dica bônus: em algum momento vai ser essencial aprender a dizer não ou recusar algo com naturalidade, como se você estivesse desejando um bom dia para alguém. Essa é uma das habilidades que eu mais gostei de desenvolver quando eu comecei a buscar um estilo de vida mais saudável. Para ficar mais fácil de absorver o que eu falei, vou te dar um exemplo pessoal de como eu coloquei essas recomendações em práticas quando eu decidi parar de comer doces. Eu tinha vários motivos para isso, mas o principal deles era a sensação de falta de controle quando eu consumia doces. Eu
comecei pelo básico. Parei de comer doces em casa e em lugares em que eu tinha autonomia para evitar a minha exposição a eles. Testei várias estratégias para reduzir, substituir, parar de comer doces, até descobrir aquelas que funcionavam para mim. Quando eu ficava um bom tempo sem doce, eu me sentia muito bem e isso reforçava o meu desejo de querer parar de comer doces. Eu tinha muita clareza do benefício de insistir nesse caminho, apesar dos perrengues no processo. Depois que eu consolidei o hábito de não comer doces em casa, quando eu ia para festas, aniversários e afins, eu chutava o pau da barraca. Eu não tinha maturidade para comer um docinho para matar a vontade ou tentar levar isso de uma forma mais equilibrada, porque eu sempre me emocionava e passava o rodo. No começo, eu me sentia um lixo por perder o controle, então eu tenho lugar de fala para te dizer que isso não vai te ajudar, inclusive vai te atrapalhar. Quando eu decidia comer doce, eu não ficava me privando. Eu comia até não querer mais porque eu sabia que logo eu começaria a sentir os efeitos negativos que me fizeram decidir parar. A sensação de falta de controle era a percepção negativa mais imediata e intensa. Mas depois eu ficava com as pernas inchadas, com a pele inflamada, com espinhas, com o intestino zoado e por aí vai. No final, a conclusão era sempre a mesma. Para mim, não vale a pena. E foi questão de tempo até que os doces deixassem de ser uma tentação para mim. Além disso, eu sempre tentava entender quais gatilhos me motivavam a comer doces. Às vezes, por exemplo, era fome. E quando eu estou com fome, eu viro uma draga. Então, um dos meus aprendizados foi evitar ficar com fome quando eu soubesse que eu ficaria exposta a doces. Outra vez era porque eu tinha dormido mal ou estava muito estressada. Durante esse processo, eu descobri que eu tinha vários gatilhos que me faziam querer comer doces, mas eu finalmente consegui dar um jeito nisso. Posso ouvir um amém? E receba essa vitória você também. Eu dei uma bela resumida focando nas recomendações que eu dei nesse vídeo, mas caso você queira saber quais estratégias eu usei para parar de comer doces, vou deixar um card no final do vídeo em que eu explico isso com mais detalhes. Depois que eu levei isso a sério, eu demorei cerca de 1 ano ou mais para conseguir parar de comer doces. Eu testei muita coisa até encontrar o que funcionava. E eu fiz esse vídeo justamente para evitar que você passe pelos mesmos perrengues que eu passei. Mas caso você tem interesse que eu te ajude de perto, de forma personalizada, confere o link da minha mentoria na descrição. Era isso que eu tinha para falar. Espero ter te ajudado. Se você tem alguma dificuldade específica no processo de comer melhor que eu não abordei aqui, me conta nos comentários. Vou avaliar com carinho produzir conteúdo sobre isso. E se você tem curiosidade de saber como são as minhas refeições, me acompanhe nos stories do meu perfil do Instagram. Atualmente eu tô numa fase de compartilhar as marmitas que eu levo para a faculdade, mas às vezes eu mostro as refeições que eu como em casa também. E te espero no próximo vídeo.